Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Acho que eu já vi vocês hoje. Sei quantos de vocês tiveram oportunidade de estar aqui esse final de semana na nossa igreja, mas tivemos um final de semana bem intenso. Tivemos ontem à noite um encontro com jovens aqui. Tivemos pela manhã também o nosso culto às 10h30, começando às 9h com o Farol, a classe de novos membros. E agora, encerrando esse fim de semana abençoado, estamos aqui também mais uma vez com o Essencial. O Essencial é uma nova proposta que nós estamos buscando entender também como ser uma igreja em Campinas no domingo à noite. Como podemos, de alguma maneira, estabelecer uma oportunidade para reflexão, para entendimento da palavra de Deus. Semana passada nós fizemos o nosso primeiro culto e nós entendemos que o essencial tem um nome. Ele se chama Jesus. Jesus é essencial, não há nada mais essencial do que Jesus. Então, toda vez que você vier aqui nesse culto da noite, tenha certeza. Talvez você não saiba quem vai dar os avisos. Vocês viram a surpresa hoje, quem deu os avisos? Mas você vai ter uma certeza, que Jesus vai ser aqui o nome mais falado na noite. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o centro de tudo. Quem está assistindo também a série de Colossenses tem aprendido mais a colocar Jesus no centro. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu andei postando nas redes sociais. A palavra de hoje tem um título: Consumidos ou satisfeitos? É a pergunta que eu entrego para vocês hoje. Consumidos ou satisfeitos? Como você tem se sentido ultimamente? Ontem, dia 14 de março, foi o dia do consumidor. Não sei quantos de vocês têm ideia do mercado, do comércio, mas ontem foi o dia do consumidor. Algumas plataformas de venda online fizeram alguns descontos, mas não se preocupe. Se você perdeu o dia do consumidor, pode ter certeza que essa semana será a semana do consumidor. E se por algum motivo você já recebeu adiantamento dia 15 e não tem mais dinheiro, e você só vai ter agora, lá no finalzinho do mês, não se preocupe, porque o mês de março será o mês do consumidor. Cada dia que passa, nós temos sido pedagogicamente alinhados a essa sociedade de consumo. Nós vivemos numa sociedade de consumo. O fato de estarmos hoje, principalmente a nossa sociedade ocidental, é uma sociedade de consumo. E nós acabamos até trazendo essas características do consumo para dentro da igreja. Hoje mesmo eu vi um post de uma pessoa postando a foto do filho dela na classe das crianças. E eu creio que ele ostentou. Eu estou fazendo um julgamento aqui que o Senhor me pese o coração. Mas ele fez uma ostentação, porque ele tirou a foto da criança com um selinho aqui atrás, assim, que era como se fosse um ticket que ele recebeu na igreja lá, que tinha o nome, tudo assim, e ele quis mostrar, olha só, a igreja que eu estou tem essa plataforma aqui para as crianças, que a criança é até etiquetada aqui, tem um controle, se a criança fugir, treme lá, a igreja fecha a porta, né? Mas enfim, a gente procura hoje, até mesmo as nossas igrejas, a partir daquilo que ela pode nos oferecer. Tem estacionamento? Tem lugar tem ministério de criança? Tem ar-condicionado? Nós mesmos hoje, a gente está ficando tão adaptado a algumas questões de conforto que a gente também presta atenção se a igreja oferece para nós algum tipo de conforto. Mas isso tem muito a ver com essa nossa sociedade de consumismo, essa nossa sociedade de consumo. E eu quero trazer para você um texto que está no Evangelho de João, então você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6. Jesus no início do capítulo 6, Jesus ele promove aqui no Evangelho de João a primeira multiplicação dos pães. E após essa multiplicação dos pães, acontece também mais uma situação fantástica. Jesus anda sobre as águas. Então, se não bastasse Jesus multiplicando os pães,
Agora também ele manda os discípulos irem mais, né? Vão na minha frente, eu vou depois. Mas como é que o senhor vai? Não, chama um Uber. Mal sabiam que o Uber de Jesus, né, era andar sobre as águas. E aí tem toda a história, ele entra no barco e, enfim. Agora nós vamos ler o versículo a partir do verso 25. O verso 25, nós vamos ver o que acontece no dia seguinte. No dia seguinte, a multidão que tinha experimentado daquele pão, procurou por Jesus e percebeu que Jesus não estava mais naquele mesmo lugar. E eles foram atrás de Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 25, eu vou ler, verso 25, eu vou ler para vocês. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram à multidão: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra, a discernirmos, ó Pai, o pecado, a justiça e o juízo. E ajuda-nos, ó Pai, também a entender como essa mentalidade do consumo, ela influencia a nossa própria espiritualidade. Dá-nos, Senhor, esse discernimento e fala aos nossos corações através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa semana eu fui num médico e tenho feito alguns exames. E eu fui no urologista, fui no cardiologista. O que mais que eu fui? E agora essa semana eu fui no médico. Olha só, eu vou falar aqui, talvez para alguns de vocês nunca imaginariam, mas eu fui num psiquiatra. Eu fui no psiquiatra para olhar também, assim, né, se eu estou pensando bem, se eu estou, né, se o que eu sinto é isso mesmo, se a raiva que eu tenho é minha mesmo, é de alguém, né, se eu estou depressivo ou não. E, pela minha surpresa, eu nunca tinha ido num psiquiatra, e eu fui tentar achar um pelo convênio, não acho. E um bom psiquiatra custa R$ 1.500 a consulta, sem retorno. Eu errei de profissão. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer medicina, ia ser psiquiatra. Porque eu acho que está todo mundo louco. E é engraçado, curioso, é que quando eu cheguei foi uma indicação, e eu consegui pelo convênio. E quem me atendeu, vocês vão dar risada, mas é que parecia o seu Miyagi, um japonês, assim, parecia o mestre dos magos. E aí por que você está aqui? Ele me perguntou. Não, porque eu estou assim com algumas coisas que eu tenho pensado, ando um pouco cansado, às vezes me irrito muito, não sei o quê. Eu fui falando lá as coisas que, né? Ele foi só me ouvindo. Aí no final, ele falou assim: você não está doente. O que você está é que você não está saudável. Você não está doente, você não está saudável. E fale-me mais, né?
E aí ele falou assim, qual é a sua alimentação? O que você está comendo? Aí eu fui falando, você come abacate? Não, não como abacate. Come mamão? Não, não como mamão. Você está comendo ovo? Não, eu de vez em quando. Quando a Dani faz, eu como ovo, senão eu não como. Tenho preguiça de fazer. Né? E ele foi me falando várias coisas. E eu falei, puxa, mas eu vim aqui para falar da cabeça, né? Não de comida. Né? Eu falei para ele assim, senhor, sabe o que eu vou te contar? Que eu sou casado com uma nutricionista? Olha só que coincidência. Né? Porque, na verdade, tudo que ele me falou, eu já sei. E ele falou assim, quando você consome nutrientes, eu vou usar a palavra que eu não lembro agora como ele falou, mas ele falou assim, quando você consome nutrientes pobres, nutrientes ruins, lá no intestino, ele é de alguma maneira digerido e ele extrai esses nutrientes e esses nutrientes vão para o seu cérebro. O seu cérebro precisa de nutrientes para que ele execute lá todas as... Né, o desempenho cerebral, ele precisa de bons nutrientes. Agora, se você só consome maus nutrientes, o seu cérebro não vai funcionar bem. O seu cérebro precisa de bons nutrientes, precisa de uma gordura boa. Então, o abacate, ele falou, né? Bendito abacate, esse abacate está me perseguindo. Ele falou lá, peixe, comer... Ele até falou para mim comer carne mesmo, assim, evitar gordura hidrogenada, né? Parar de comer açúcar. Semana passada que eu falei aqui, que eu gosto de doce, né? Paguei com a boca. Paguei com a boca. E ele falou assim, corta o açúcar, não pode. A minha vida ficou mais triste. Porque essa semana eu tenho tomado café sem açúcar. É difícil, Moisés. Eu confesso que o café está começando a ter um outro sabor, mas ainda sinto saudade do café com açúcar. E ele falou assim, corta carboidrato. Você come muito pão? Como? Ah, se eu for numa padaria, aquele pão na chapa lá, eu já peço 2 para começar. Assim, né? E aí ele falou assim, não, você tem que... Bom, aí no final eu saí de lá entendendo que eu preciso aprender a consumir nutrientes saudáveis e não nutrientes, né, esses que são industrializados, essas coisas, tudo que a gente já sabe. E eu me comprometi com ele que daqui a um mês eu vou voltar lá para ver o que vai acontecer. Mas por que eu estou contando toda essa história? Eu estou contando toda essa história porque aqui também na história de Jesus é uma história com comida. Parece que a comida, a gente tem uma fascinação pela comida, né? Fala a verdade. E a gente sabe disso porque quando eu faço programa na igreja eu ponho comida para atrair as pessoas. Você viu? Tem um café ali atrás, né? Uma bolachinha. Porque a comida atrai. O que aconteceu com aquele antes, com Jesus? Jesus estava pregando, o texto fala que foi um tempo de bastante oratória, um tempo de êxtase ali, de experiência com Jesus, mas chegou no final do dia, o povo estava com fome. E Jesus acabou até resolvendo a fome, não só deu o alimento espiritual, mas deu o alimento físico, deu pão. Eu não sei que pão foi aquele, mas eu sei que o pessoal ficou maluco com aquele pão. Olha, mas dava de 10-0 no pão do Fábio Rocha. Não, pão do Fábio ainda ficou, olha, Fábio, pão de Jesus ali, ó, alucinou o povo. Porque o povo no dia seguinte atravessou o mar da Galileia, Jesus tinha atravessado um dia antes, e foi ter com Jesus novamente. E o texto começa a nos dizer que eles encontraram Jesus lá do outro lado. E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês querem mais pão. Vocês querem encher a barriga. Vocês querem né, que todos esses nutrientes aí venham, esse açúcar, né, vá para o cérebro de vocês e vocês fiquem satisfeitos, fiquem bem. Mas isso não é vida espiritual com Deus. E parece que a gente
Continua, mesmo agora, 2025 anos depois, a gente continua com a mesma tendência. E a gente precisa, e a gente às vezes procura Jesus, para que Jesus mate a nossa fome física. Nós precisamos entender que existe um perigo de manter essa mentalidade consumista. Jesus repreende a multidão porque eles seguiam não porque ele é, mas pelo que ele podia dar. Olha só. A multidão estava seguindo Jesus não pelo que Jesus era, mas pelo que ele podia dar. Eu faço aqui, nas quartas-feiras, o André falou sobre as quartas terapêuticas. Nas quartas terapêuticas, a gente aprende uma oração, chamada oração da serenidade. Que, na verdade, é a oração da serenidade, da coragem e da sabedoria. Porque a oração diz o seguinte: Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo, aí continua, vivendo um dia de cada vez, para que eu consiga nessa vida ser razoavelmente feliz e supremamente feliz na eternidade para sempre. Amém. E aí eu guardei essa mensagem e coloquei no grupo. Essa oração eu pus no grupo lá de quem participa. E uma pessoa que participa do grupo depois me perguntou assim, eu acho que eu estou interpretando a pergunta dele, porque ele interpretou assim, então quer dizer que Jesus não cura todo mundo? Por quê? Porque ele ficou invocado com a coisa lá de que nós vamos ainda mesmo assim viver razoavelmente felizes. E é o que eu faço o seguinte, Jesus não cura todo mundo. Jesus não dá para todo mundo o que todo mundo quer. E quando Jesus concede, muitas vezes, alguma dessas coisas, isso se chama milagre. E por que chama milagre? Porque não acontece todo dia. Acontece de vez em quando os céus se abrem e Deus declara a sua graça e a sua misericórdia e Ele faz algo que não seria o natural. Mas a gente fica tão admirado com o milagre, como aquele povo ficou admirado com a multiplicação dos pães, que fica fascinado e aí quer achar o milagre todo dia. Quer que o milagre aconteça todo dia. E o milagre não vai acontecer todo dia. O texto continua dizendo que eles trazem até a memória o maná do deserto, porque enquanto eles estavam no deserto, de alguma maneira acontecia um milagre todo dia. Quem lembra do texto do Antigo Testamento, enquanto o povo estava no deserto, lá fugindo, saindo do Egito, eles estavam no deserto, não tinham como plantar. Deus, todo dia pela manhã, oferecia a eles um maná, um pão que vinha do céu. E parece que a gente às vezes fica esperando esse pão que vem do céu, querendo que isso aconteça todo dia. Nós, ávidos por consumo, queremos que as coisas aconteçam. Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça. Por isso, a gente precisa entender que assim como no consumo muitos buscam a Deus apenas por benefícios temporais, prosperidade, cura, conforto, sem desejar esse relacionamento real. O que Jesus quer ensinar àquela multidão é que mais do que aquilo que ele pode dar, e ele podia dar o que ele quisesse, ele era o Deus. Ele queria dar a sua vida, para que nós pudéssemos viver essa vida e desfrutar da eternidade. No final das contas, a nossa cabeça é como a cabeça daquela multidão. É uma cabeça muito pequena, porque a gente pensa só no hoje. E quanto muito mais ansiosos nós somos, nós pensamos no amanhã, no final do mês. Mas o que Jesus veio trazer para nós humanos é uma resolução eterna. Ele não veio para resolver meu problema hoje, nem o meu problema de segunda-feira. Ele veio para, como diz Colossenses lá, nos resgatar do reino das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Que não há ninguém, não há dinheiro no mundo que é capaz de fazer isso. E por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha poder de consumo, por mais que você possa fazer das tripas corações, ninguém no mundo até hoje conseguiu fazer o que Jesus fez na cruz. E às vezes nós queremos transformar Jesus
numa pessoa que somente está aqui pronto como um gênio da lâmpada, como Aladim. Alguém que a gente chama para resolver os nossos pedidos. Uma outra lição que eu percebo aqui, que Jesus ele também faz um chamado à dependência de Cristo e não ao consumo. O consumismo nos faz ansiosos pelo que teremos amanhã, mas Jesus nos ensina a confiar em Deus. A vida cristã não se baseia no que podemos adquirir de Deus, mas numa entrega total a Deus. E ele fala muito isso quando ele cita aqui, com o versículo 10, versículo 30, perdão, eles perguntam, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer do pão dos céus. E Jesus declarou, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A gente fica tão na ansiedade de consumir até o nosso próprio cristianismo, que a gente acha que todo dia tem que acontecer alguma coisa. Todo dia tem que acontecer um mover de Deus, tem que acontecer alguma coisa, um milagre. Mas isso não vai acontecer. Nós precisamos aprender a viver o ordinário, a vida ordinária, a vida que tem as suas demandas, que tem que acordar cedo, muitas de nós, que temos que ir trabalhar, que temos que aguentar um chefe muitas vezes intransigente, um chefe que não nos valoriza, que tem que muitas vezes trabalhar mais horas e receber menos, porque as horas elas viram banco de horas, não viram hora extra. É a realidade. E a gente fica na ansiedade de que uma coisa vai mudar. Mas não vai mudar. Mas Jesus, ele fala, continuem vivendo. E aqui tem uma crise, inclusive, porque eles começam a dizer, a multidão, quando ela cita o maná, ela está falando assim, o Deus de Moisés nos dava maná todo dia. E aí Jesus meio que de um jeito fala, pode baixar a bola aí, porque esse Deus sou eu. Sou eu. Eu sou maior que Moisés. Porque Moisés sempre foi um líder, um herói. E aí vem essa grande declaração que Jesus faz. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. O que nós precisamos entender e o que é essencial, vamos fazer o gancho aqui com o nosso culto. O essencial é nós entendermos que nós podemos buscar em Jesus a nossa satisfação. A satisfação que é diferente muitas vezes de felicidade. A satisfação tem muito a ver com contentamento, não tem a ver com felicidade. Satisfação é mesmo que as coisas não funcionem como a gente gostaria que elas funcionassem, mas eu estou em paz. Eu lembro de um pastor americano, eu já veio aqui na igreja, o Carlos McCord, e ele conta essa história, e toda vez que ele conta essa história eu dou risada, porque ele conta que ele veio para o Brasil. Ele nem falava direito o português ainda. E ele veio morar aqui em Campinas. Aqui em Campinas, no passado, tinha uma escola para ensinar português para os americanos. E teve um dia que ele foi convidado para jantar na casa de uma família brasileira. E aí ele chegou na casa da família brasileira e sentou naquela mesa e com um monte de comida. Até estávamos contando com alguém, conversando no nosso pequeno grupo, dependendo da cultura do país que você mora ou vive, o prato vem pronto. E você come ali. Você come, se é muito, se é pouco, é aquilo ali. Mas nós, os brasileiros, a gente põe a mesa, né? Pensa no Natal, né? Porque aquilo lá que sobrar, a gente já toma café no dia seguinte, toma café da manhã, né? Então imagina aquela mesa, o pastor americano, tudo assim. E aí ele comeu, tal, não sabia falar direito português. E aí a dona da casa que hospedou ele disse assim,
gostou, pastor? Você quer mais? E aí eu falei, yes, gostei. Aí ela pegou e fez mais um prato para ele. E ela não sabia dizer, né? Que não, já tô. E ele olhava para a esposa. A esposa, ela era filha de americanos, mas que ela tinha morado no Brasil com os pais. Os pais eram missionários no Brasil. Então ela sabia um pouco de português. Ela olhava para ele e falava assim: come para a glória de Deus. Come para a glória de Deus. Você não pode deixar esse prato aí, né? Você vai ofender a sua, como é que chama? Anfitriã, isso. E aí ele comeu, né? Comeu tudo de novo, não sei o quê. Aí ó, terminou, pastor, você gostou tanto, eu vou pôr mais um pouquinho para você. Aí a esposa interveio e ajudou ele. Por quê? Por que eu estou contando essa história? Porque ele conta que depois, e ele conta do jeito dele, é muito mais divertido. Mas ele fala assim que tem uma palavra em português que nós temos, e quando depois que a gente termina de se alimentar, a gente fala assim, estou satisfeito. Ele falou, se eu soubesse essa bendita palavra, porque quando você fala estou satisfeito, sossega a anfitriã, né? Tudo bem, agora ela não vai mais te dar salgado, ela vai te dar o doce, a sobremesa agora. Mas, e o que é esse satisfeito? Você, olha, eu comi o suficiente, eu estou bem, eu estou em paz, né? E é isso, é essa satisfação que a gente precisa encontrar em Jesus. Ah, mas Jesus, eu continuo doente, eu tenho ainda uma dificuldade no meu casamento, eu tenho uns filhos que não são aquilo que eu queria, talvez não serão, mas você precisa aprender a se tornar satisfeito em Jesus. Porque Ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou a gente entende isso, a gente crê nisso, ou a gente está desperdiçando nosso tempo. Então vamos viver a vida e vamos consumir tudo que pode. Mas não é o desafio de Jesus para nós. E nós precisamos buscar esse pão, esse Jesus. E como é que a gente busca esse pão? Como eu como esse pão? Como eu bebo dessa água? E Jesus ele fala sobre isso várias vezes. Nós temos uma história que Jesus conta sobre a mulher samaritana. E ele oferece o que para a mulher samaritana? Oferece água. Se você beber da água que eu lhe dou, você nunca mais terá sede. Por que a gente continua tendo sede? Porque nós que bebemos dessa água, a gente continua tendo sede. Porque a ideia é que eu preciso ir buscar essa água todo dia. Assim como aquela mulher samaritana ia todo dia buscar a água no poço, lá de José, a gente às vezes acha que olha, eu falei de propósito, para poder usar agora assim, a gente teve um banquete esse final de semana aqui na igreja. A gente teve aqui sábado à noite com os jovens, depois teve farol, que eu ouvi dizer que foi bom. Teve a mensagem que o pastor da manhã também disse que foi boa também, a mensagem da manhã. Você está ouvindo agora de novo. Só que isso aqui é para hoje. Amanhã é outro dia. E parece que a gente, né, nessa nossa ideia assim parece urso polar, assim, urso que vai hibernar. A gente come tudo, pega tudo, ouve todas as mensagens, tudo assim, e acha que vai viver os próximos 6 dias sem precisar. Vai precisar. Porque os dias são maus, as coisas ruins acontecem. E a gente precisa estar satisfeito em Jesus. Eu conheço uma pessoa que ela se propôs que ela todo dia de manhã, ao acordar, se ela não lê a Bíblia, se ela não tem um tempo de qualidade com Deus, se ela não se alimenta nesse relacionamento, ela não toma café da manhã. Porque ela falou assim, se eu sou capaz de viver sem o pão da vida, então eu também sou capaz de viver sem o pão. Né? Eu não tenho essa coragem. Porque eu preciso tomar café da manhã. Às vezes eu faço café da manhã aqui na igreja, mas eu já tomei meu café da manhã em casa. Mas eu tenho meu combinado com Jesus lá. Jesus, olha, eu vou tomar um café aqui, mas eu já estou indo aí. Acordo mais cedo. E a gente precisa ter isso. Então, assim como
a gente tem esses nossos olhos famintos, a gente vê as coisas que estão sendo oferecidas e pedem para a gente, consuma, me consuma, me consuma. Eu preciso também buscar esse Cristo, esse Jesus todos os dias. Eu preciso colocar isso na minha agenda, porque isso é essencial para viver a vida, porque a vida que a gente está vivendo hoje é uma vida muito mais difícil que no passado. Por mais que a gente tenha conforto, tenha tecnologia, os nossos dias, eles nos desafiam de maneiras que a gente nem sabe. Porque cada dia é um flash. Outro dia alguém postou alguma coisa e falou assim, que o brasileiro não tem um minuto de paz, sempre tem alguma coisa acontecendo. E é verdade, o mundo é dinâmico. Mas aqueles que se alimentam de Jesus são satisfeitos e as coisas podem acontecer, não tem problema, vamos resolver. Oração da serenidade, Senhor, me dá serenidade, me dá coragem, me dá sabedoria. Respira. E enfrenta. E vamos que vamos. Esse mesmo Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão? A gente sabe. A gente sabe. Mas o que acontece é que a gente não pratica. É que nem o Fábio quando vai lá ser atendido pelo seu Miyagi. Tem que ter alimentação saudável. Ele só fala assim, seu tonto. Fala lá para sua esposa, fala com ela, pede para ela te dar. Mas o que? A gente não quer. A gente não quer. A gente acha que tem de outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou a gente entende que Jesus é o pão da vida, ou a gente vai continuar se alimentando de nutrientes que não são saudáveis o suficiente e não vão ajudar a gente a viver a vida que precisa ser vivida. Uma vida que exige de nós muito, muito, muito. E cada dia mais. Eu fico imaginando os desafios. Os meus filhos hoje têm 20 e 23 anos. Eu até agradeço a Deus porque eles já passaram. Algumas fases que eu vejo hoje. Como é que eu ia lidar com alguns desafios hoje? É que Deus, Ele concede graça e ajuda, dá instrumentalidade para os pais. Mas eu fico pensando como é hoje, o desafio de ser pai. Eu não quero desanimar ninguém aqui de ser pai, não. Olha, eu estou vivendo agora um momento lindo com os meus filhos. Eu começo agora a entender o que é aquelas flechas na mão do arqueiro. Pena que eu só tenho 2 flechas agora, mas é 2 flechas das boas, viu? Nossa, e aí eu tenho entendido, tenho aprendido. Mas eu fico pensando hoje, que a nossa sociedade hoje, eu vi esses dias alguém falando assim, a geração mais nova não quer mais ter filhos, porque é muito caro. Se a gente pusesse no papel, quanto que a gente já gastou com os filhos da gente, Está tudo errado, gente. Vou contar um negócio para vocês aqui, vocês não contam. Não conta para a pessoa. Semana passada terminamos o culto, fui embora para casa. No dia seguinte eu acordei cedo para levar meus filhos para a faculdade. Eles pegam um ônibus. A minha filha falou assim, pai, estou chateado. Por quê, filha? Porque eu cheguei de viagem, vocês nem fizeram um aniversário para mim, não compraram um bolo. Eu pensei comigo assim no meu coração, você foi para Nova York, você decidiu passar o seu aniversário em Nova York, está me falando aqui? Mas durante a semana eu falei assim, não, vamos fazer um negócio. Vamos comprar bolo. Vamos almoçar. Almoçamos numa cantina hoje, italiana, lá em Vinhedo. Comi um tiramisu, olha o açúcar. Mas só comi isso hoje. Mas entendi o que é essencial. O essencial é essa relação, é poder acolher a minha família e mostrar o amor de Jesus, é mostrar que nós podemos ser uma família satisfeita em Jesus Cristo, sentar numa mesa, celebrar a vida. Não importa que já passou, vamos celebrar, vamos nos contentar com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós queremos ter. Porque nós já somos ricos.
tudo que nós precisamos para viver a vida cristã já existe, já habita em mim. Mas é um constante desafio. Eu queria muito desafiar vocês a pensarem essa semana nesse versículo que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Se você comer do meu pão, nunca mais terá fome. Eu quero ler exatamente o que ele diz. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Como diz os Titãs, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? A própria sociedade, ela percebe que ela está insatisfeita. Que tudo aquilo que é oferecido não traz satisfação. Mas nós sabemos que Jesus, Ele é o pão. Ele traz a nós esse contentamento. Que essa semana possamos buscar a Jesus, o pão da vida, alimentarmos desse pão, comermos de Jesus, bebermos de Jesus, para viver um dia de cada vez satisfeitos em Jesus. E não com os olhos famintos, buscando aquilo que nós queremos consumir. A sociedade vai continuar nos jogando na nossa cara, nos pegando nos atalhos da vida, pelas esquinas, e dizendo: consome, compra, tenha, faça. Mas nós precisamos aprender a entender que nós temos uma prioridade: nos alimentarmos de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, a tua mensagem, ela é fácil de entender, mas ela é muito difícil de viver. Senhor, o nosso desafio é viver essa realidade, viver comendo desse pão, o pão de Jesus todos os dias, alimentando-nos, Senhor, dessa relação. Hoje pela manhã nós também entendemos, a partir do texto de Colossenses, que nós precisamos nos enraizar, buscar sermos raízes profundas. Que ao começar essa nova semana, possamos também, Senhor, buscar ter essa relação profunda com Jesus, se alimentarmos de Jesus. Assim como necessitamos do pão do dia a dia, que o Senhor também nos ajude a nos alimentar de Ti. E eu sei, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, ele vai conspirar contra isso. Eu sei, ó Pai, que esse inimigo que nos ouve, ele quer também, Senhor, atrapalhar. Ele quer nos distrair, mas que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude a discernir, Senhor, e fazer as melhores escolhas, a escolher aquilo que é de fato saudável para a nossa vida espiritual, aquilo que vai nos alimentar e nos vai nos trazer satisfação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.